Bem, eu tenho uma tarefa meio difícil, aliás, bem difícil, é substituir o Davi Abimael na pregação, porque ele é um excelente pregador. Nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo, com a oração dos irmãos, tentar levar alguma mensagem da palavra do Senhor. O Senhor nos disse: tudo o que pedires em meu nome, orando, ele vai atender. Uma coisa impressionante. Quantas vezes nós mesmos, os mais jovens, outros nem tanto, não estou dizendo eu, mas com longa experiência na vida cristã, nesses momentos difíceis que atravessamos, pastores evangélicos dos mais famosos sendo presos por corrupção, essa doença terrível da Covid está muito alta aqui em Franca e no Brasil, onde milhares são infectados, a guerra da Ucrânia, os milhares de desempregados, milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. São momentos terríveis, graves, de sofrimento intenso, de dor no corpo e na alma. É impressionante quando parte as minhas portas, eu digo a minha, mas pode ser em todas as nossas portas, esses sofrimentos. E eu, por várias vezes, já dei um grito de socorro. Meu Deus, nem era necessário dizer mais nada. A solução vem da resposta como um relâmpago. A calma vai voltando aos poucos, o coração desacelerando, e às vezes a dor diminuindo e até cessando. E a resposta divina nem sempre é a solução que gostaríamos. É lógico, Deus sabe o que é melhor para nós. Mas aquela negativa que recebi, ou que recebemos, muitas das vezes não é que a gente esperava no momento. Mas depois vamos ver, se ela viesse naquele momento, poderia ser muito pior para nós, mas são os desígnios de Deus. A vida, meus amados, é a professora mais implacável. Primeiro dá a prova, e depois a lição. Um homem de Deus disse que Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. Foi como Paulo enfrentou o sofrimento em sua vida. Ao falar nesse assunto, ele não foi um teórico, mas pôde dizer: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas, impostor em Corinto. Paulo enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia. Enfrentou um naufrágio na viagem para Roma, foi picado por uma cobra em Malta e preso e degolado na cidade dos Césares, Roma. Paulo passou frio e fome, foi açoitado várias vezes com varas, enfrentou perigos em rios, desertos e mares. Paulo enfrentou alegria no sofrimento, alegria apesar dos problemas, alegria apesar dos difamadores, alegria apesar da morte. Em Coríntios, ele diz que as coisas espirituais estão acima das materiais. O futuro é melhor
do que o presente, do eterno mais importante que o temporal. O texto lido, Paulo fala sobre um sofrimento que muito atormentou o espinho na carne. Tudo nos faz crer que esse espinho na carne era um problema físico, de deficiência visual. Paulo aprendeu não apenas a sobreviver às circunstâncias adversas, mas ainda vangloriar-se nelas, sair delas vitorioso. Há um grande contraste nessas duas experiências de Paulo. Ele foi do paraíso da dor, da glória ao sofrimento. Paulo tinha ido ao céu, mas agora aprendeu que o céu pode vir até ele. Vejamos pontos importantes, destacamos para o antigo pastor. Há um propósito divino no sofrimento. No começo dessa carta diz Paulo, no verso 3, que o nosso sofrimento e a nossa consolação são usados por Deus para abençoar outras vidas. Na escola da vida de Deus, está nos preparando para sermos consoladores. Jó morreu sem jamais que sofreu. Paulo rogou ao Senhor 3 vezes antes de receber a resposta. O que Paulo aprendeu é que precisamos aprender quando Deus nos move e porque tem uma razão. Deus não permite que soframos só por sofrer. Sempre há um propósito. É possível que Deus resolva revelar-nos o propósito do nosso sofrimento. No caso de Paulo, Deus decidiu revelar-lhe a razão do seu espinho, evitar que o apóstolo ficasse orgulhoso. Quando Paulo orou, nem perguntou por que estava sofrendo, apenas pediu a remoção do seu sofrimento. Não é raro Deus revelar as razões do sofrimento. Ele revelou a Moisés a razão porque não lhe seria permitido entrar na Terra Santa. Disse a Josué, porque ele e seu exército haviam sido derrotados em Ai. O nosso sofrimento tem por finalidade nos humilhar, nos aperfeiçoar, nos burilar e nos usar. Deus nunca nos repreende se perguntarmos por que ou se pedirmos que Ele remova o sofrimento. Não há evidência de que Deus tenha repreendido Paulo pelo fato de ter pedido remover seu espinho. Deus entende nossa fraqueza. Ele espera que clamemos quando estivermos passando por sofrimento. Ele nos manda lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Jó seguiu ao céu 16 vezes a pergunta, por quê? Ele levantou sua queixa 34 vezes. Ele espremeu sua ferida, ele gritou com toda a sua força de sua alma. Jesus, por Getsemane, pediu a remoção de sua dor. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esta dor, este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres, sem matar. O sofrimento, amados, pode ser um dom de Deus. Temos a tendência de pensar que o sofrimento é algo que Deus faz contra nós e não por nós. Jacó disse, tem-me privado de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. E ides levar a Benjamim todas essas coisas em sobrevida. O espinho de Paulo era uma dádiva que, através desse incômodo,
Deus protegeu Paulo daquilo que ele mais temia, ser desqualificado espiritualmente. Ele sabia que o orgulho destrói, viu como algo que Deus fez a seu favor, nem não contra ele. Satanás pode ser o agente de sofrimento. Espere um pouco. É Satanás ou Deus quem está por trás do espírito da carne de Paulo? Como é que o mensageiro de Satanás pode cooperar para o bem de um servo de Deus? Parece uma contradição total. A inferência, a ação de Satanás é que Deus usa os mensageiros de Satanás na vida dos seus servos. Segundo o livro de Jó, aprendemos sobre a soberania de Deus, de que até mesmo os esquemas satânicos podem ser usados em nosso benefício, e no avanço religioso. O diabo intentou contra Jó, mas Deus o transformou em bênção para ele, para milhões. Deus os conforte em nossas adversidades. A resposta que Deus deu a Paulo não era a que ele esperava, e nem a que ele queria, mas a que ele precisava. Deus respondeu a Paulo que ele não o havia abandonado. Não sofria sozinho. Deus estava no controle de sua vida e operava nele com eficácia. Precisamos compreender que Deus está conosco. Ele está no controle. Ele é soberano, bom e fiel. Jó entendeu isso. E eu sei que tudo pode, ninguém pode frustrar os seus desígnios. A graça de Deus nas horas do sofrimento. Deus não deu a Paulo o que ele pediu, deu-lhe algo melhor. Melhor que a própria vida, a sua graça. A graça de Deus é melhor que a vida, pois ela enfrentamos o sofrimento gloriosamente. O que é graça? É a provisão de Deus para cada uma de nossas necessidades. O que Deus nos dá quando não merecemos? É suficientemente graça, graça maior que o nosso pecado. Se a graça de Deus foi suficiente para um homem, deixou família, amigos, a fim de plantar igreja em ambientes hostis, sofreu naufrágios, foi aprisionado, apedrejado, tem plena certeza de que a graça divina é mais do que suficiente de qualquer dificuldade para que eu tenha e nós venhamos a enfrentar. Pode ser que Deus decida que é melhor não remover o sofrimento. E todos esses são o princípio mais difícil. Quantas vezes nós já pensamos e falamos, Senhor, por que estou sofrendo? Por que desse jeito? Por que até agora? Por que o Senhor ainda não agiu? Uma cristã de certa localidade ficou tetraplégica, numa cadeira de rodas, ao testemunho de Jesus. Uma famosa escritora ficou cega com 42 dias, morreu aos 92 anos, sem jamais perder a doçura. Escreveu mais de 4 livros. Um judeu médico foi enforcado pelos nazistas no dia 9 de abril de 45, na mesma prisão nazista. Só Deus pode remover o sofrimento. Ele nos assistirá em nossa fraqueza, nos consolará com sua graça, nos assistirá em seu poder. Nossa alegria não se baseia na natureza de nossas circunstâncias. O que determina a vida de um indivíduo não é que ele acontece, mas como reage. Não é o que as pessoas lhe fazem, mas como ele reage. Há pessoas que são infelizes tendo tudo e outras que são felizes nada tendo. A felicidade não está fora de nós,
faz dentro de nós. Há pessoas que pensam que a felicidade está nas coisas materiais, tá? Trabalho, renda. Mas Paulo era feliz, mesmo passando por toda sorte de adversidade. Mesmo passando por todas as lutas, é capaz de afirmar, pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injustiças, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. O mesmo Paulo afirma em sua carta aos Filipenses: não estou dizendo isso que está necessitado, pois aprendi a adaptar-me a todas e quaisquer circunstâncias. Se eu quer passar necessidade, se eu quer ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. A chave para crescermos nos sofrimentos é vê-los em função do amor em Cristo. Paulo não se considerava prisioneiro de César, mas de Cristo. Ele sofria por amor a Cristo. Suas razões de viver eram glorificar a Cristo. O que importava era agradar a Cristo, servir a Cristo, tornar Cristo conhecido. Um certo missionário mártir entre os astecas disse: não é tolo perder o que não se reter, para ganhar o que não se pode perder. Deus pode usar até nosso sofrimento para a sua glória. Paulo diz aos Filipenses que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho, as lutas, a igreja estimulada, os santos da casa de César, as cartas. Concluindo a nossa humilde mensagem, Paulo nos ensina algumas lições práticas. Deus é sábio para equilibrar em nossas vidas os fardos, as bênçãos, sofrimentos e glórias. Nem toda enfermidade é causada pelo pecado. Há uma coisa do que a enfermidade é pecado, e o pior de todos os pecados é a soberba. As aflições físicas não necessariamente são impedimentos para fazermos a obra de Deus. Nós podemos sempre descansar na palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. E que Deus nos abençoe a todos nós.